Todos podemos. Albino Teixeira. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a compreensão ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos desde agora a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer. Bom dia. Estamos iniciando mais um dia de transmissões. Sejam todos bem-vindos. Já temos 14 pessoas. Alguns já colocaram aqui bom dia para todos. Então, para nós iniciarmos, eu vou começar dando os avisos, né? Então, lembrando que nós estamos fazendo as transmissões, as palestras estão sendo online. O Divino Mestre não tem ainda previsão do retorno às atividades presenciais. E assim que a gente tiver já uma data em que as reuniões vão voltar a acontecer de forma presencial, nós vamos estar informando isso nas lives. Então, vocês podem ficar bem tranquilos, porque nós vamos avisar e vamos colocar em todas as mídias o retorno, quando que ele vai acontecer. E o retorno ele vai acontecer também de forma bem tranquila, para que todos possam ter a segurança de ir até lá. Então, vamos aguardando que, nesse momento, nós prosseguimos com as transmissões online e com o atendimento fraterno também. Ele continua sendo feito de forma online. E quem quiser ser atendido, basta que envie o seu nome e o seu telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org. E assim que for possível, o atendente fraterno ele entra em contato com o número que você informou. Também, se você quiser pedir orações, tirar dúvida, fazer reclamações, você pode estar enviando por esse e-mail contato@cedivinomestre.org. Assim que possível, a sua resposta irá chegar. Também a campanha Acolha uma Família, onde no cartaz vocês podem ver que está sendo pedida a doação de alimentos não perecíveis, principalmente leite,
fraldas e os itens de higiene pessoal. Mas isso não quer dizer que é só isso que vocês podem doar. Pode doar também roupas, calçados, utensílios domésticos, cobertores, o que vocês tiverem para poder doar, que está em bom estado, mas que vocês já não usam, mas certamente outra família vai usar e vai ser de grande valia. Então, quem tiver doação para fazer, basta estar levando até a Obra Social Ciro Lemos, às segundas, quartas ou sextas-feiras, das 9 ao meio-dia. Agora, caso não possa levar até a obra social, entre em contato com a Iris pelo WhatsApp 981630807 e combina com ela como que a sua doação pode ser feita. Também lembrando aos trabalhadores que desde que nós iniciamos o isolamento, em que as atividades presenciais foram interrompidas, desde a primeira live, nós estamos informando aos trabalhadores que é necessário que continue sendo feita evangelho, orações, no horário em que vocês iam até o centro. Então, a recomendação é que seja feito um encontro online, que tem várias ferramentas. Quem ainda não está conseguindo, pode entrar em contato conosco, que nós vamos ajudar para que vocês possam estar se conectando para poder fazer os encontros semanais no horário em que vocês estariam indo até o centro para poder fazer a reunião, para poder participar do trabalho. Nesse momento é muito importante que vocês continuem, que todos nós continuemos nos reunindo, mantendo os nossos laços, e para que quando as reuniões presenciais retornarem, nós estejamos já prontos para o trabalho. Então vamos para a nossa oração, para que a reunião, para que a palestra possa começar. Então vamos fechando os olhos, respirando profundamente, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, nos colocando em posição daquele que quer receber, daquele que quer aprender. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos dessa existência, agradecendo por nós termos os aparelhos, a internet que nos conecta, agradecendo aos trabalhadores do plano físico, do plano espiritual, que nos auxiliam nesse momento. Vamos agradecendo a nossa família, a família que nós constituímos, agradecendo aos amigos, agradecendo ao nosso corpo, agradecendo ao alimento, ao trabalho, aos meios que nós temos de viver, de expressar a nossa beleza. E vamos pedindo a Deus que envolva o nosso planeta, que envolva ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade, ao nosso lar, a cada um de nós, em fluidos e vibrações de cura, cura em todos os níveis e dimensões do nosso ser, que nos envolva em vibrações de harmonia, de equilíbrio, nos auxiliando a enxergar aquilo que nós não enxergamos, a compreender aquilo que nós não compreendemos, nos auxiliando a estarmos abertos para os aprendizados, para que a dor e o sofrimento não sejam em vão, e sim oportunidades de aprendermos,
de evoluirmos. Que nessa próxima hora, a nossa palestrante seja envolvida, seja amparada, que ela possa nos trazer palavras que nos auxiliem na nossa caminhada. Que tudo possa transcorrer na paz e na harmonia de Deus. Que assim seja. Então, Lívia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Então, hoje você vai falar conosco sobre a educação dos filhos. Um tema bastante relevante, sempre, Sim, né? sempre. Até para quem não é pai, né? Quem não é mãe, quem os filhos já cresceram, já saíram de casa, já são avós, porque a educação dos filhos é ligada à nossa própria educação, né? Então, vamos lá. E a educação, ela não é só dos pais, né? É interessante isso que Não. você falou, porque não é só para pai e para mãe, né? Esse tema. É para tio, para tia, para avô, para avó, é para o Sim, vizinho, é para o professor, né? Para todo mundo. Muito bom. é Então, para boa a gente palestra. entender um pouquinho mais sobre esse novo mundo. É. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. Bom, vamos começar. Primeiro, queria me apresentar. Eu sou a Lívia, sou frequentadora do Divino Mestre desde que nasci, ou até antes, né? Minha família já frequenta desde antes. E sou mãe, né? Sou mãe de 2 crianças. E eu gostaria de dizer para vocês, vou colocar aqui o slide, mas eu gostaria de dizer para vocês que é muito difícil para mim fazer uma apresentação online, porque eu gosto de ver as pessoas, de interagir com as pessoas. Quem já viu palestra minha no centro sabe que eu gosto de conversar, eu gosto de interação. Então, eu estou com o celular aqui do lado, vendo os comentários de vocês, e eu gostaria que quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser falar alguma coisa, pode mandar aqui nos comentários, que eu vou estar lendo, vou estar interagindo com vocês, e vai ser muito bom para mim também, combinado? Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei essa foto linda, maravilhosa da minha família, para dizer uma coisa antes de começar. O que acontece? A gente coloca nas redes sociais essa foto, né? Tirei até ali do Facebook. A parte boa, né? A parte linda, essa parte sorridente da família. Mas por trás disso tudo, a gente sabe que tem muita coisa que acontece, né? Tem muitos conflitos. Então, na minha família, eu tenho a Sara, que fez 5 anos, e eu tenho o Frederico, que tem 1 ano e meio, esse gordinho fofo aí. E existem os conflitos que toda mãe, todo pai sofre, de querer o melhor para o seu filho, de querer que eles sejam perfeitos para o mundo, né? E aí a gente vai em busca dessa jornada de maternidade, de paternidade, ou como a Carol estava comentando, né? De avó, de tio, para querer moldar aquela criança. Então eu tenho, né, eu coloquei essa foto para mostrar também que eu tenho os conflitos aqui em casa. Às vezes eu perco a paciência, às vezes a gente perde o controle. E essa palestra que eu estou trazendo para vocês sobre a educação dos filhos, não é algo que 100% eu já estou aplicando na minha vida, é algo que eu estou estudando. Até por isso foi um tema que eu escolhi, porque desde que começou a quarentena, é algo que tem sido muito desafiador para mim, que eu tenho estudado bastante, tenho procurado me aperfeiçoar nesse tema. E aí, para vocês ficarem tranquilos, porque não existe essa família perfeita 100% nos lares, tá? Bom, vamos lá. Essa pergunta do Livro dos Espíritos 385 é só para dizer o porquê a gente reencarna, né? A gente reencarna para se melhorar. Então, as crianças que a gente tem, elas são acessíveis a essa experiência de aprendizado, e é nessa fase que a gente vai reformando, vai, né, reprimindo
aquelas más tendências que ela traz, né? Essa é a missão dos pais, né? De receber esses espíritos que estão aí para se melhorar como nós mesmos. Então, na grande maioria dos casos, não estamos recebendo ali um Emmanuel, um Chico Xavier, né? Então, nós temos filhos que não são perfeitos, então não podemos cobrar isso deles, né? E aí tem essa pergunta 208, né? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E eu grifei algumas palavras que a gente vai conversar sobre elas. Né? Ao contrário, bem grande influência exercem, né? A palavra aí é influência. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação, constituir-lhes isso uma tarefa, e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, os pais têm que contribuir para aquele ser através da educação. Então, a gente vai ver ao longo da nossa conversa que ele não traz a questão de punição, ou de controlar, ou de fazer isso de uma forma rígida com a criança, né? Porque a educação, o que é essa educação que ele traz? Né? Uma influência que um espírito exerce sobre outro. Então, todos podemos ser educadores, né? Não é só na questão entre pais e filhos, mas um filho também pode educar um pai, né? Porque é um espírito exercendo uma influência sobre outro, para despertar um processo de evolução. Então, nos 5 anos da minha filha mais velha, eu já aprendi muita coisa com ela. Ela já me ensinou a mudar muitas das minhas atitudes. Então, ela é um espírito que está exercendo uma influência sobre mim. E eu, tendo essa visão de que ela pode me ensinar, eu vou aprender com ela também. E essa influência leva, né, a criança ou aquele ser que está aprendendo a promover o seu próprio aprendizado moral e intelectual. Então, não cabe a nós dizer, você vai ser assim, você vai agir desse jeito, né? Ele vai desenvolver o seu próprio aprendizado. Educar deve ser uma ação que desperte de maneira equilibrada e integrada todas as forças da alma. Então, ele traz aí a palavra equilíbrio. O amor doado jamais é perdido. Essa frase é para os pais de adolescentes, tá? Quando o adolescente chega naquela fase de pré-adolescência, que a gente chama de rebelde, né? E aí você fala, fiz tanto por você, te amei tanto, e você não me ama de volta, você não me respeita, e etc. E existe esse conflito da adolescência. Na verdade, essa frase é um consolo, né? O amor que você doou não é perdido, o amor está ali, o amor ele existe, né? Então você não tem que cobrar o amor do seu filho, porque você não recebeu esse filho para que você tenha alguém que te ame, né? A gente não virou pai para eu ter alguém que me ame de volta, que me respeite, que me obedeça. A gente cria os nossos filhos para o mundo, para que eles sejam pessoas de bem, para que eles passem por essa fase, porque a adolescência também é uma fase. A infância é uma fase, a adolescência é uma fase, e essa fase vai passar. E a forma como a gente lida com as fases, que é o que vai construir aquele ser do futuro, né? Aquele adulto que ele vai se tornar, e que quando ele se tornar adulto, que ele vai realmente ser um ser completo, que vai ver aquele amor, que vai ver tudo o que ele passou na vida dele. O exemplo deixado sempre exerce uma influência, cedo ou tarde, sobre aquele que observou. Então, as crianças e os adolescentes são esponjas, né? Eles aprendem, principalmente as crianças, através do exemplo. Então, tudo o que a gente faz, a criança repete, até a forma de falar, até as nossas imperfeições. Então, às vezes, uma imperfeição que a gente vê na criança, muitas das vezes, né, algo que a gente vê a criança fazendo de errado, na verdade, a criança observou a gente fazendo aquilo. Então, antes da gente chamar a atenção da criança, né, vamos parar e refletir. Será que fui eu que ensinei isso a ela? Quem tem que mudar o comportamento primeiro? Né, a criança ou sou eu?
E a educação espírita, que é formar homens de bem ajustados às leis de Deus, que também deve fazer parte do nosso convívio. Naquela pergunta 208, que a gente falou que os pais vão ser culpados se não, né, derem conta dessa ação, a gente vai falar um pouco sobre a culpa. Né? Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, então a maternidade, né, ela é uma prova. E aí a prova, quando a gente tem uma prova, a gente estuda para ela. Na verdade, se a gente tem uma prova na faculdade, quem faz um curso, você vai fazer uma prova, você estuda para ela. Então, provavelmente, antes de reencarnar, a gente se preparou para ser mãe, para ser pai, então a gente pode respirar um pouco aliviado, ou se não se preparou, agora é o momento também da gente se preparar. Né? Quando eu comecei a ter conflitos aqui, que a minha filha foi crescendo, deixou de ser um bebezinho, começou a ter mais identidade, né? Mais autonomia e querer as coisas do jeito dela, eu comecei a estudar. E eu falei para ela, né? Eu vejo, né, alguns vídeos, vou estudando, vou lendo alguns livros e eu falo para ela, eu estou estudando para ser uma mãe melhor para você. Né? E ela vê isso, e quando ela vê eu estudando, ela pega um livro qualquer e fala, eu também vou estudar. Então, a gente vê ali o exemplo no mesmo momento, né? Porque as provas são para a gente aprender com aquela situação. Então, para a gente aprender, a gente tem que estudar. Até para ser mãe. Então, ninguém nasce sabendo, né? Você fala assim, a partir do momento que seu filho nasceu, você já sabe tudo o que você precisa. Não, a gente tem que buscar. Então, falando nisso, né, na questão da culpa, o conhecimento que a gente tem hoje não é o mesmo que existia há 50 anos, né? Nossos pais, nossos avós, eles não tinham acesso à internet, por exemplo, para ver um curso, para fazer um estudo desse, não tinham um livro falando sobre educação, né? Não tinham um conhecimento psicológico da infância, né? Como funciona a cabeça de uma criança, o que acontece. Até muito tempo atrás, né, as crianças de 7 anos eram já consideradas como mini adultos, né, já tinham que assumir funções ali, então a primeira infância, né, o que a gente vê hoje do brincar era completamente desprezado. Então hoje a gente vive um outro mundo, é um outro estudo, é um outro olhar para a infância que não existia antes. Então, os nossos pais, os nossos avós, eles não têm que se sentir culpados de, nossa, mas eu não eduquei dessa forma, né? Como é trabalhado hoje, e eu deveria ter feito diferente. Não, não deveria, porque era o seu melhor da época, né? Era o que você entendia como educação. A educação tradicional era a educação que era vista na época, né? E os nossos pais, avós faziam o seu melhor, baseado no conhecimento que eles tinham. Então, não era algo no sentido de, eu tenho esse conhecimento que eu não posso bater no meu filho, mas eu bato mesmo assim porque eu quero ser maldoso. Não era isso, né? A educação era diferente. Então, nós também, filhos, né? Nós temos que aceitar isso. Não pensar, nossa, mas eu sou assim, ou eu tenho tal trauma porque o meu pai me batia e o meu pai estava errado. Não. Eu tenho que aceitar que aquele era o melhor dele e era a educação que ele sabia como fazer. E cabe a mim fazer o meu melhor, né? Porque os pais não são perfeitos. A perfeição, como disse Cristo, encontra-se na prática da caridade sem limites. E aí eu trouxe aqui aquela frase que a gente sempre usa, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E aí, parafraseando, né, a gente vai reconhecer um pai, uma mãe, uma avó, uma pessoa que quer educar uma criança pela sua transformação moral, né, e o esforço que ele faz de domar as suas más inclinações e ser uma pessoa melhor. E quem é essa criança? Né? Quem é a criança que a gente recebe? Eu trouxe alguns apontamentos desse livro da Dora Encontre, A Educação Segundo o Espiritismo, que é um livro ótimo. Quem quiser fazer essa leitura, quem quiser estudar, né, para essa prova que a gente vive, tá aí a dica.
A criança, ela é um espírito reencarnado, então a gente tem que saber que não é um espírito novo, né, recém-criado, já é um espírito que veio de outras vidas, outras experiências, e tem as suas próprias características, certo? Apesar de que todos temos o véu do esquecimento, mas trazemos essas características. Na primeira infância, ele ainda não tem, né, tão fortemente essas características dele, mas a partir do momento que ele vai virando adolescente, ele tem o conflito do que ele aprendeu na vida dele até então e de quem ele já era antes. Esse é o conflito da adolescência, né? Então, o que vai pesar ali para ele? Às vezes, se é um espírito que traz uma moral duvidosa de outras vidas, ele vai colocar isso de frente com a moral boa que ele aprendeu por toda a vida dele, e aquilo vai ser uma escolha, né, um livre-arbítrio dele de que forma que ele vai agir naquela vida. É uma nova personalidade em desenvolvimento, né? Ela recebe os estímulos do ambiente, da educação, ela aprende através do exemplo, como a gente já disse, né? O aprendizado da criança através do exemplo. A gente repete sempre isso, por quê? Porque a gente cobra muito das crianças de terem um bom comportamento. E se a criança não está tendo aquele bom comportamento, é porque ela não está tendo um exemplo de um comportamento diferente, tá? Algumas pessoas podem achar estranho dizer isso, não, mas mesmo assim eu tenho que cobrar da criança de ter aquele comportamento bom, né? Mas a criança, ela é um ser que está em desenvolvimento, né? Então ela está passando por fases de desenvolvimento físico, psicológico. O cérebro da criança ainda não está totalmente formado. Então, assim, tem uma psicóloga que eu vejo às vezes algumas lives dela que ela fala, né, que a gente tem um cérebro mamífero, que é um cérebro que raciocina, que pensa, que reflete, que conversa, que dialoga, e tem um cérebro primitivo, que é o cérebro que faz a gente correr numa situação de perigo, né, que faz você pensar rápido, que faz você fugir ou você atacar, né? Então todo mundo tem isso. E a partir do momento que é acionado algum gatilho, por exemplo, uma frustração, ou quando o pai fala para a criança, ela quer muito fazer alguma coisa, você fala não, ou você simplesmente tira a criança. Vou dar um exemplo. Quando o Frederico toma banho, ele ama banho. Eu sempre vou avisando, olha, a gente já vai sair, filho, dá tchau pro banho, né? Vamos sair? Aí ele já fala não, ele fala não. Ele fala não, aprendeu a falar não, ele fala não para tudo. E aí eu vou avisando, eu aviso umas 3 vezes. E a criança precisa disso. Ela precisa saber o que vai acontecer, para ela poder se preparar para aquilo. E aí quando eu vou avisando, quando eu vejo que ele já está sabendo o que vai acontecer, eu tiro ele do banho, ele sai mais tranquilo. Só que ontem a gente estava com pressa, que a gente ia fazer alguma coisa, ia ter alguma reunião, e a gente estava dando banho nas crianças bem rápido. E aí ele estava lá brincando no banho, e eu simplesmente peguei ele, tirei e dei para o meu marido enxugar ele. Ele fez um escândalo, ele ficou muito nervoso, ele ficou nervoso assim, mesmo depois que trocou de roupa, que tirou ele do banheiro, que ele já estava lá fora, ele estava assim, revoltado. Então eu acionei o cérebro primitivo daquela criança, porque eu tirei ele de uma situação que ele estava vivendo de uma forma abrupta, sem avisar. E aí ele ficou nervoso. Então, nesse momento, até para uma criança maior, quando você frustra ela ou quando acontece alguma coisa, não adianta você ficar querendo conversar, ficar querendo dialogar, né? Porque não é um cérebro racional que está ali, é um cérebro primitivo que está chorando, que está brigando, que está querendo sair correndo, que está querendo bater. Não é um cérebro que vai raciocinar. Então a gente tem que primeiro se acalmar. Depois de adulto, o adolescente, né? Vamos passar para o adolescente para eu ler esse comentário. Os espíritos que voltam, né, como adolescentes, são as novas gerações, incumbidas de empurrar o mundo para frente. Então a gente tem que ver que, baseado nisso, a gente tem um conflito de gerações, sim,
né? Por quê? Porque o mundo evolui, a gente não tem que ter expectativa de que a criança e o adolescente haja da mesma forma que nós ou que os nossos pais, que, que viva baseado nas nossas tradições do passado. E a gente, como espíritas, a gente não tem que nem que querer que isso aconteça, porque a gente tem que sim querer uma mudança no mundo, tem que querer que o mundo evolua, que o mundo mude. Se a gente aceita que a sociedade não está bem do jeito que ela está, não é? A gente tem que querer algo diferente. Então, os espíritos que estão vindo, eles vêm com esse conceito de mudança. Então, a gente tem que dar a base, dar todo o amor ali para que esses jovens possam ser essa mudança da sociedade. E a juventude, apesar, né, de toda a teimosia, ela ainda é flexível, né? Não deu tempo de fixar os traços da sua nova personalidade. E essa mudança que a gente quer no adolescente não vai vir através de castigo ou de você tentar controlar aquele adolescente ou tentar dar lição de moral no adolescente, né? O adolescente, ele vai mudar através de quem ele tem confiança e vínculo. Então, em quem que ele vai achar confiança e vínculo? Pode ser nos pais, pode ser no professor, pode ser num tio, pode ser no avô. Por isso que é importante para todos nós, né, esse assunto, porque você não pode não ser pai, pode não ter filhos, mas você pode ter um vínculo de confiança em algum jovem, em algum adolescente, que você vai poder trazer um novo rumo para ele, né, nesse sentido de empurrar o mundo para frente. E aí esse rumo vai depender da moral que ele viveu desde a infância, né, como que ele foi tratado. E aí é importante essa questão também da confiança e do vínculo, porque o adolescente, ele confia muito fácil, né? Então, se ele tiver confiança em uma pessoa de moral duvidosa, e ele não recebeu uma moral boa desde a infância, ele vai seguir aquele rumo baseado na confiança que ele tem naquela pessoa. Então, a gente tem que trazer essa moral e trabalhar esse vínculo com esse adolescente, né? E deixar o jovem ter um espírito crítico e não ser dominado, né? Então, o jovem, ele precisa saber tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas, sem que o pai fique ali o tempo todo regendo a sua vida, porque senão ele vai ter mais dificuldade de viver nesse mundo. Então, a gente tem que, desde criança, mostrar para ele que ele sabe tomar as decisões dele, né? Ele pode tomar decisões boas e acertadas. Né? A Helena falou aqui, ó, o que acontece com o nosso filho criado com todo amor e depois de adulto vira dependente químico, onde erramos, né? Onde erramos, Helena? Na verdade, o filho, ele não é um... Vou até passar para o próximo slide para responder a sua pergunta. A criança, né, o jovem, ele não é uma argila novinha que você molda, né? Você recebeu um espírito completamente ali novo e você moldou ele, e aí fala, ah, ele virou dependente químico. Onde eu errei no molde, né? Não, né? Já é um espírito que vem de muitas vivências. E aí você tem que pensar que às vezes, mesmo ele sendo dependente químico, que é um vício dele, né? Será que ele recebeu um pouco daquela sua moral que vai ajudar ele em algum momento, né? Que vai ajudar ele a ser uma pessoa com uma moral boa, apesar daquele vício que ele não conseguiu nessa vida se desvencilhar, porque era muito forte nele isso, né? A gente tem que parar de pensar que a gente vai resolver todos os problemas dos nossos filhos em uma encarnação. A gente não vai resolver os nossos problemas nessa encarnação, né? Não que a gente tenha que deixar para lá, deixa para a próxima, isso não existe. A gente tem que resolver o que a gente consegue, mas a gente não tem que se cobrar de resolver tudo, da nossa vida, quanto mais da vida dos outros, né? Se você sente, eu fiz o meu melhor, eu trouxe todo o amor, né? Eu consigo, né, ter essa certeza de que eu fiz esse melhor,
A escolha é do seu filho, ele tem o livre-arbítrio dele, ele é um ser diferente de você, né? O cordão umbilical não existe mais, né? Ele toma as decisões dele, ele vai ser responsável pelas decisões dele. É difícil falar isso para quem é mãe, que o seu filho vai sofrer, né? Quem é mãe, aceitar que o seu filho sofre, porque a gente não quer que o filho sofra, a gente reza, ai meu Deus, dá o sofrimento para mim, mas não dá para ele, né? Mas faz parte do crescimento dele, faz parte da programação dele, né? Então você tem que fazer o quê? Estar lá do lado dele, ser um vínculo de confiança, que ele possa procurar num momento em que aquela moral que você deu para ele na infância está lá na cabeça dele e ele pensar, quero mudar. Com quem eu vou pedir ajuda para mudar, para deixar esse vício? Quem eu tenho vínculo e confiança, né? Então, essa é a nossa parte. E se desvencilhar dessa educação tradicional, né? Que até coloquei a figurinha desse menininho no pepino, a gente fala, os idosos falam, né? Você tem que torcer o pepino quando é pequeno, né? Não tem que torcer pepino nenhum, né? A educação tradicional, ela traz a questão de disseminar medo nos filhos, né? Você tem essa educação autoritária, eu sou autoridade, né? Sou eu que mando, e isso não tem nenhum propósito, cria sentimentos de vergonha, de humilhação, é, a, o medo, né? Traz o risco de trazer um comportamento antissocial no futuro, né? Incluindo a prática de crime, de abuso de substâncias. Então, uma criança, vou dar um exemplo, né? Uma criança que ela apanha, né? Acho que não sei se está aqui esse exemplo, mas uma criança que ela apanha, né? Você bate na criança, ela aprende que se alguém está fazendo algo errado, se ele está fazendo algo errado, ele tem que sofrer, ele tem que apanhar. Então ele não aprende que se ele erra, ele tem que refletir e mudar aquele comportamento dele de uma forma amorosa consigo mesmo, de uma forma reflexiva. E não, ele aprende que é o sofrimento que corrige, ele vai querer bater nos outros também, né? Estudos mostram que bater e aplicar outras técnicas de disciplina podem criar problemas emocionais e comportamentais. E ensinam aos filhos que a violência é a única maneira de resolver seus problemas. Disciplinas controladoras ou manipuladoras comprometem a confiança entre pais e filhos e prejudicam os vínculos. Então, quando o filho vira adolescente, ele vai querer se desvencilhar daquela manipulação, daquele controle, porque ele quer a sua independência, né? E aí, quanto mais controlador, quanto mais manipulador é o pai, mais distante ele vai querer ficar para ter essa independência. Então, assim, o pai, isso, gente, muitos pais, como eu falei no começo, né, era a educação tradicional, era a educação que a gente via antes como correta, e a gente está trazendo aqui uma nova forma de ver esse mundo. Não quer dizer que, né, foi errado a forma que foi feita, era a forma que era feito, e agora a gente vai mudar isso, né? Então, a gente tem que trabalhar mais na questão do vínculo e da confiança, e não da questão de você é uma criança, eu vou mandar em você, vou moldar você para você ser um ser perfeito, né? A Marli falou aqui, é difícil vermos os filhos perdendo tempo, deixando a vida passar, mas já ensinamos o caminho e chega uma hora que ficam por suas próprias decisões. Isso é verdade, né? A gente tem que saber que a gente está criando os filhos para o mundo. Enquanto os pais não estiverem conscientes de suas feridas de infância, eles vão repetir em seus filhos a mesma infância dolorosa que experimentaram. Então, aí, a gente já entra numa questão que é o do autoconhecimento. Quando se você que é pai, que é mãe, que é avó, etc., ou que educa alguma criança ou algum adolescente, né, sente dificuldade em lidar,
Se você tem algo que a criança ou que a adolescente faz que te deixa muito irritado, te deixa muito nervoso naquela situação, você tem que pensar que isso é algo que dói em você. Não é culpa da criança e do adolescente aquele comportamento dela, porque a criança ela está em aprendizado. Ela não tem todas as conexões neurais para saber lidar com um sentimento. Se ela sente brava ou raiva, ela vai gritar, ela vai chorar, porque é a forma que ela, é o mecanismo que ela tem de extravasar. Ela não sabe outra forma e às vezes ela nem consegue agir de outra forma, porque ela não tem o desenvolvimento emocional de um adulto. E se a gente for pensar, quando a criança se frustra com alguma situação e faz uma birra, o adulto, que já é um ser crescido com todas as conexões neurais, todo o aprendizado, todo o estudo que ele tem, se frustra com com aquele ataque de nervoso, né? Não vou nem chamar de birra, com aquela situação que a criança está fazendo e começa a gritar com a criança e começa a ficar nervoso. E aí, quem que está fazendo a birra? Quem que está se descontrolando? É o adulto, né? O adulto está fazendo também uma birra, ele está mostrando para a criança que quando você se frustra, você pode ter um ataque, você pode gritar, você pode bater. É isso que o adulto está mostrando para a criança. Em vez dele mostrar para a criança que num momento de frustração eu vou ficar calmo, eu vou respirar, eu vou esperar a criança se acalmar da forma que ela precisa se acalmar e aí eu vou conversar com ela. Então a gente tem que, nessa imagem aí, né, a gente tem que quebrar esse ciclo, né, quebrar o ciclo da violência. Se a gente recebeu violência, se a gente recebeu uma educação tradicional, cabe a nós quebrar esse ciclo e fazer diferente. Isso é de uma hora para outra. Ah, eu vou ler um livro, né, da Dora Encontre de educação, vou ler sobre educação positiva, comunicação não violenta, e já sei tudo que eu tenho que fazer e vou aplicar. Não é de uma hora para outra. Tudo acontece baseado na repetição, né? E a gente aprende com os nossos erros, né? Até um amigo que está nos assistindo repete isso sempre para mim, né? A gente tem que saber que a gente erra. E a gente fez errado nesse dia, né? Tipo ontem, tirei o Frederico da banheira sem avisar ele, errei. Nossa, e agora, né? Errei. Amanhã eu vou lembrar de avisar ele antes para que ele não fique gritando daquele jeito, não, né, faça isso. Então a gente aprende com os nossos erros. Mostrar para a criança onde errou e como vai mudar, ensina ela sobre aceitação e autoestima. Isso eu faço muito aqui. Quando eu erro, quando eu grito com a minha filha ou quando eu me descontrolo de alguma forma, eu peço desculpas. E na educação tradicional, o adulto, né, muitos adultos não pediam desculpas para seus filhos, né? Então, assim, filha, me desculpa, eu me descontrolei porque eu estava nervosa, eu estava, né, irritada com alguma situação e isso me fez mal, então, assim, eu me descontrolei, me desculpa. E aí a criança aprende que ela pode olhar para o erro dela de uma forma tranquila, de que errar é humano, de que os pais também erram e que ela pode mudar aquilo, né? E a gente tem que abrir mão do controle, né? Que a gente não tem controle sobre aquela criança, a gente não tem que controlar todos os momentos dela, né? Ela não tem que se sentir sendo controlada, ela tem que se conhecer. Se você controla todos os movimentos da criança, tudo que ela fala, tudo que ela faz, você fala para a criança, peça desculpa, fala isso, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, controlando ela o tempo todo, ela não tem autoconhecimento, ela não tem uma oportunidade de conhecer os defeitos dela, de trabalhar os defeitos dela já na infância, e aí vai chegar numa vida adulta com todos aqueles defeitos, aí ela vai ter que trabalhar tudo aquilo e mais
toda a situação que ela vivenciou na infância. Então, deixa a criança se descobrir, né? Perdoar e se perdoar. Então, perdoar tudo que você já passou, abraçar a sua criança interior, né? Tem até um exercício de meditação que você faz, que você se coloca na situação da sua infância, né? Em alguma vivência que foi muito marcante para você de forma negativa, e você abraça aquela criança, você acolhe aquela criança, porque tem um ramo da psicologia que diz que a gente ainda tem essa criança dentro de nós, né? E é isso que às vezes leva a algumas situações e que a gente perde o controle com a criança que está dentro da nossa casa. Então a gente tem que se perdoar também, né? Por que a educação tradicional algumas pessoas defendem? Porque ela tem um resultado imediato, né? Dizem, né? Eu vou bater e a criança vai me obedecer. Por quê? Porque ela vai ter medo de apanhar, ela vai ter medo do castigo. Então ela vai fazer o que eu quero que ela faça, naquele momento que eu quero que ela faça, ou ela vai comer a quantidade que eu quero que ela coma, para ela não apanhar, né? Só que a gente não ensina a criança, por exemplo, que ela tem que comer até ela se sentir saciada. Ela tem que comer até ela não sentir não estar mais com fome. Ela tem que comer com qualidade, tem que comer um pouquinho de tudo, e ela vai ver isso pelo exemplo. Ela vai ver o pai comendo tudo aquilo que é bom, vai comer também, mas a gente não tem que obrigar ela a comer a quantidade que a gente quer que ela coma. Ou às vezes, se ela não gosta de tal alimento naquele momento, tudo bem, filho. Você não quer comer isso agora, mas tem essa outra opção para você comer. E aí, num outro momento, você vai oferecer aquele alimento de novo. Ela não vai morrer se ela não comer aquele brócolis naquele dia, mas às vezes, num outro dia, ela vai aceitar. A gente que é adulto não quer comer determinadas coisas em determinados momentos, e está tudo bem. Então, a gente tem que respeitar isso na criança também. Então, quando a gente fala em educação tradicional, a gente pensa, né, ligando com o espiritismo, a gente quer ir pela porta larga ou pela porta estreita? A gente quer fazer o exercício de caridade dentro de casa com os nossos filhos, ou a gente quer fazer um exercício de autoridade, né? A tia Lúcia comentou aqui, né? Educar, o contrário também é perigoso. O adulto que foi educado de forma violenta e hoje é permissivo com seus filhos. É preciso dosar nas atitudes, saber quem é o adulto da relação. É verdade, tem essa questão também. Tem essa questão também. E aí a gente entra, tia, na educação positiva, que é o quê? Você ser firme, mas gentil, né? Então existe a firmeza de educar. Você não vai deixar a criança fazer o que ela quer, porque isso não é educação, né? Já vamos descartar essa possibilidade, né? A criança manda, ela faz o que ela quiser. E aí eu não estou educando, aí eu estou falhando, né? Então a gente tem que mostrar para a criança que um dos caminhos é essa educação positiva, né? E essa educação positiva é bem o que a Mari falou aqui: educar de forma amorosa leva tempo. E leva tempo, né? Dedicação, repetição. Então, diferente da educação tradicional, que a gente assume ela como que funciona a curto prazo, a educação positiva ela leva esse tempo. A comunicação não violenta, ela exige um autoconhecimento e empatia, né? Você não diminuir a criança, xingar ela, falar, você é burra, ou você, nossa, por que você fez isso? Se a criança derruba um copo na mesa, né? E aí você briga com a criança porque ela fez aquilo. Imagina um adulto que chegou na sua casa, um amigo seu, foi visitar a sua casa, e aí ele, sem querer, derrubou um copo. Como você vai tratar aquele adulto que derrubou o copo na sua mesa? Você vai brigar com ele? Nossa, eu não acredito que você fez isso, como você é desastrado. Você vai falar assim com seu amigo? Não. A gente vai falar, nossa, não, tudo bem, tá tudo bem, a gente limpa aqui, acontece. E para uma criança que ainda não se desenvolveu, ou para um adolescente que está em fase de crescimento e não tem toda
aquela questão física, né? Ele está crescendo, a mão cresce, o pé cresce, não sei o quê, e aí fica todo desastrado, e aí ele derruba. Você briga com eles, sendo que ele não fez de propósito. Então a gente tem que pensar isso, né? Por que que a gente é caridoso? Por que que a gente é empático? Por que que a gente é humilde com um amigo de fora, com alguém do centro, e não é assim com os nossos filhos? Porque a gente acha que a educação é ser severo, é ser rígido todo o tempo, é brigar, é ter essa comunicação violenta. A gente aprendeu dessa forma. Então a gente tem que refletir essas atitudes e mudar isso, quebrar esse ciclo. Então, você dizer para a criança, tudo bem, filho, acontece, mas vamos ter cuidado da próxima vez, vamos deixar o copo um pouquinho mais longe da sua mão para você não bater sem querer, vamos limpar juntos, pega lá um paninho, vamos limpar aqui, né? Isso é educar também. Você não precisa ser violento, você não precisa gritar com aquela criança. Né? Educação através dos métodos da disciplina positiva desenvolve uma criação empática, amorosa e respeitosa, fortalecendo a conexão entre os pais e os filhos, enquanto que a disciplina tradicional trabalha a punição, enfraquece essa conexão. E a parentalidade positiva, né, é uma corrente que propõe a criação firme e gentil, como eu estava dizendo. Os educadores listam estratégias para educar filhos com base no afeto, sem cair no autoritarismo nem na permissividade, e com base em evidências sobre o cérebro humano. Então, a parentalidade positiva, ela trabalha a questão do desenvolvimento de cada faixa etária. De que forma eu posso tratar aquela faixa etária? Como eu posso educar aquele bebê, ou aquela criança, ou aquele adolescente, que ele vai me entender? Adianta eu falar para um bebê de 1 ano, você tem que fazer isso desse jeito? Meu filho está entendendo o que eu estou falando? A bronca que eu estou dando dele? Ele só está vendo que eu estou gritando com ele. Então ele vai ver que quando ele errar, quando acontecer alguma coisa errada, ele tem que gritar também, né? Porque ele não está entendendo nada. Então eu tenho que mostrar para ele, que mostrar com carinho como que deve acontecer, mostrar através do exemplo, né? A disciplina positiva, eu não vou ficar falando sobre a disciplina ou sobre um método ou outro método, né? Isso é algo que tem que vir do estudo de cada um. Mas a questão que eu estou tentando trazer é que existe uma forma diferente da gente lidar, né? E aí eu trouxe só alguns tópicos, porque são muitos, né? E, como eu disse, de acordo com cada faixa etária. Então, só para exemplificar o que é a disciplina positiva, né? Ela usa a empatia e o respeito, ela entende, para você entender a necessidade não atendida da criança. O que é se entender a necessidade não atendida? Vou dar um exemplo. Se você vai para o supermercado com uma criança que está com fome, e aí ela começa a querer pegar as coisas, pegar uma bolacha, pegar não sei o que, e fazer uma birra no supermercado porque ela quer aquela comida, ou que ela está com sono, né? Então, assim, e aí a criança é mal educada, porque ela não se comporta no supermercado. Mas você viu que antes ela estava com fome, ela estava com sono, e aí isso deixa a gente irritado. Eu fico super irritada com fome, com sono, demais. Imagina uma criança. Então, você não pode cobrar dela um comportamento se ela tem uma necessidade não atendida. Né? Trabalhar em conjunto para obter soluções, a criança fazer parte da solução, para ela aprender a solucionar os problemas da vida dela, entender as habilidades do desenvolvimento do seu filho, aplicar a disciplina através de brincadeiras, principalmente quando a criança é pequena, falar sobre os fatos ao invés de dar ordens, né? Evitar rotular a criança, você é chata mesmo, né? Isso é comunicação violenta. Aí ela vai crescer achando que ela é chata. Fazer pedidos usando afirmativas, permitir que aconteçam consequências naturais, né? As consequências, elas têm que vir da situação, e não de uma forma, se você não fizer o que eu estou mandando, você vai ficar uma semana sem videogame. Assim, o que o videogame tem a ver com aquela situação, entendeu? Então, assim, uma consequência natural. Se você ficar nervoso
e jogar o seu videogame no chão, seu videogame vai quebrar e você vai ficar sem videogame, entendeu? Então, assim, é uma consequência do que ele está fazendo, uma consequência natural daquilo que ele está fazendo. Ou se a gente vai sair para passear e ele começa a fazer, né, a não querer se arrumar, não querer trocar de roupa. Ah, se você não trocar de roupa, a gente não vai sair. Não é porque eu não quero sair, é porque você não quer trocar de roupa, então é uma consequência natural daquilo, né? Então, conversar, oferecer escolhas, né? Não você vai fazer isso, né? Vamos colocar escolhas dentro do que eu quero, né? Por exemplo, estar frio. Meu filho quer colocar uma roupa de piscina, sendo que está frio. Não, filho, você pode colocar essa roupa ou essa roupa, que são duas opções quentinhas para ele. Ele vai ver que ele está escolhendo, mas ele está escolhendo dentro do que eu estou proporcionando para ele como uma escolha viável para aquele momento. Não é a permissividade de deixar a criança fazer o que ela quer, né? Então, tem esse limite, mas a criança aprende que ela pode escolher, né? Tem uma psicóloga que eu sigo, que é a Nanda Perim, ela tem no Instagram Psimama, que eu gosto muito de ver as lives dela. E ela fala sobre paciência, né? Os 4 passos para ter paciência. Então, a gente tem que entender as necessidades da criança, como eu estava dizendo, prevenir as situações de conflito, ou seja, conhecer seus gatilhos, né? Você sabe que você fica nervoso quando a criança tem tal atitude. Então, em vez de ir lá e brigar com a criança, sai de perto, respira, se acalma, vai lá e conversa, né? Lidar sabendo o que te acalma e o que acalma a criança. Se acalmar primeiro, né? O que acalma a Sara? Antes, eu tentava dar bronca nela quando ela ficava nervosa, tal, eu tentava falar e nada funciona. O que funciona? Abraçar. Então, quando ela está nervosa, brigando, chutando, eu tenho que abraçar ela. Eu tenho que deixar todo aquele ciclo de educação violenta, de querer gritar, toda aquela vontade de gritar com ela de lado. Tenho que me acalmar, abraçar ela, deixar ela se acalmar para depois resolver, focar na solução e não ficar falando do que aconteceu de errado. Porque eu sei que se eu volto no erro, aí ela começa a fazer a birra de novo, começa a ficar nervosa de novo. Então vamos focar no que a gente vai resolver. Eu não preciso ficar falando do erro de novo, né? Então a gente precisa desconstruir isso e ela traz 3 pilares, que é o conhecimento, o autoconhecimento e o relacionamento. Então a gente precisa adquirir o conhecimento, que é através do estudo, como a gente já disse. O estudo só da educação positiva? Não. O estudo pode ser o estudo do Evangelho, porque o Evangelho ele traz todas essas questões que a gente está conversando. Ele não fala de amor, de caridade, de empatia, de humildade. Então é colocar em prática o que o Evangelho traz. Ele não fala de autoconhecimento, que a gente tem que se autoconhecer, saber, né, quando a gente está mal, saber quais são os nossos defeitos para a gente tentar mudar e dar um exemplo melhor para as crianças. E o relacionamento, que é nada mais do que o diálogo, né? A educação moral, né, que o Espiritismo traz das leis morais, o que ele traz, né? A gente tem um contágio moral, trazer um ambiente, fluidos, bons para o lar. Como que a gente pode fazer isso? Através do Evangelho, por exemplo. Né? Se a educação está difícil, se o clima em casa está difícil, a gente pode fazer Evangelho no lar todos os dias, trazer fluidos bons, né? A criança vê que os pais estão se engajando na sua própria evolução moral, que eles estão estudando, que eles estão buscando se melhorar, e aí a criança vai se sentir segura e ter uma confiança naqueles pais, né? Agora, se o pai age de uma forma, vou falar uma palavra que eu não gosto, que é a hipocrisia. Ele fala assim, você vai fazer o que eu estou mandando, mas eu não faço. Tipo, para de gritar, mas eu grito o tempo todo. Que confiança que a criança tem nesse pai, né? Então, ele tem que ver que, né, para de falar palavrão. Mas eu falo palavrão? Eu falei palavrão. Mas olha, nossa, não devia ter falado palavrão, né, amigo? Põe a mão na boca. E aí a criança vê que, nossa, meu pai errou, mas ele sabe que ele está errado. Ele não está errando e deixando quieto, né?
A prática moral, oportunidades de boas ações, estimulando sem tirar a iniciativa. A gente proporcionar isso para a criança juntos, né? A ida ao centro, a fazer atividades fraternas juntos, fazer alguma coisa, estimular essa iniciativa da prática da caridade. O amor, né? Que o amor, quando a gente, eu acho legal quando a gente fala assim, eu fiz isso porque eu te amo, né? Eu bati em você porque eu te amo, né? E aí a criança vai achar que, quem me ama me bate. E aí, o que acontece na nossa sociedade de hoje, de mulheres que apanham dos maridos, e aquilo é amor, né? E não saem daquela situação, por quê? Porque o pai dela, que batia nela, amava ela. E foi assim que ela cresceu. Então tá tudo bem o marido bater nela, na cabeça dela. Então, isso não é amor, né? O amor, ele deseja, acima de tudo, o crescimento espiritual do ser. Então, eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva, eu quero que você fique bem, né? Eu não vou bater. Destacar a melhor parte do educando e cultivá-la com carinho e paciência, sem ignorar suas tendências negativas, tentando transformá-la sem violência e desrespeito pela dignidade do ser. E o diálogo? Longo cultivo de relação de confiança. Não vamos querer de uma hora para outra colher os frutos, né? Ter filho é plantar uma semente, né? Mesmo o adolescente, ele ainda está germinando. Então, a gente tem que regar todos os dias aquela sementinha. Todos os dias a gente regar com amor, com carinho, com paciência, tentar transformar aqueles vícios da criança e do adolescente sem violência ou desrespeito, né? Evidenciando, você é assim, você tem esse vício, você é desse jeito, porque o Espiritismo traz isso também, né? Você vai apontar a trave no olho do amigo, você vai apontar o cisco no olho do seu amigo, sendo que você tem a trave no seu olho, e a gente usa muitos ensinos do Espiritismo para fora, né? Para a vida lá fora, para a vida em sociedade, mas não com a criança, com aquele ser que está ali, que também é um ser milenário igual a gente. Né? Por que eu vou ficar apontando o erro daquela criança, sendo que eu faço pior do que ela? Isso não faz sentido. E a gente vivenciar o maior exemplo de educação, que é Jesus. Ele fala, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E eu trouxe aqui o homem de bem, que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Né? A gente interroga a consciência e vê se a gente fez todo o bem que podia e se ninguém tem motivos para se queixar da gente. Então, por exemplo, se eu coloco o meu filho de castigo, vamos imaginar, né, nós adultos, se você errou em alguma situação porque você não sabia fazer o certo ou você estava tentando chamar a atenção, né, da pessoa, o que a criança às vezes faz alguma coisa que a gente não entende? Porque ela está tentando chamar a atenção. Às vezes a gente está o dia inteiro no celular ou trabalhando, principalmente agora na quarentena, fica o dia inteiro no computador, e a criança sente aquele vazio de saudade, de brincar com o pai, de conversar com o pai. E ela sabe que a única forma do pai falar com ela ou ter a atenção do pai é fazendo alguma coisa errada, mas a criança não faz isso. A criança, ela não é malvada. Ela não faz planos mirabolantes para fazer mal para os pais, isso não existe. Então, ela, de forma inconsciente, ela vai, às vezes, fez alguma coisa porque eu sei que meu pai vai vir. Aí, meu pai veio, brigou comigo, me colocou de castigo. Fala assim, você vai ficar pensando nesse castigo. No que a criança vai ficar pensando no castigo? O que vocês pensariam se vocês fossem colocados de castigo de uma forma injusta? Nossa, o que eu fiz foi errado mesmo, vou mudar o meu comportamento. Não, né? Pensem quando vocês eram crianças, que vocês eram colocados de castigo, o que vocês pensavam? Né? Eu pensava que eu tô brava com meu pai, que eu tô brava com a minha mãe, que, né, isso não deveria ter acontecido comigo, tá errado, né? Você tá desenvolvendo um outro sentimento na criança.
né? Ou então, nossa, como que eu vou fazer para me vingar dessa situação, né? Às vezes a criança é mais desse sentido. Então, ela não vai refletir sozinha sobre como melhorar aquela situação. Voltando, né, naquilo que eu tinha falado, né? Você vai acalmar a criança e vai junto com ela focar na solução. Como que a gente pode fazer melhor aquilo, né? Como que a gente pode melhorar essa situação sua, né? Então, a criança não fica pensando sozinha no bem que ela pode fazer. Se fez e pensar bem assim fortemente, você fazer ao outro o que você gostaria que te fizesse. A forma como você trata a sua criança é a forma como você gostaria de ser tratado? Porque isso está muito ligado com o exemplo. A forma que você trata a criança é a forma que ela vai te tratar. Se você grita com a criança, ela vai gritar de volta. E aí você vai dizer que ela está errada em gritar. Mas quem gritou primeiro? Né? Quem brigou primeiro? Quem fez a birra primeiro? Né? E aí você tem que pensar quem que tem a maior maturidade para lidar com essa situação, né? Porque nós, os pais, os filhos, todos nós somos parceiros de jornada, atraídos pela reciprocidade de experiências evolutivas. Então, conhecer o filho é sentir as suas necessidades, saber seus anseios e conflitos, interpretando sua alma à luz da doutrina espírita. Essa frase tirei desse livro da Gênese do Bebê, da Cíntia Vieira Soares, que ela trabalha com evangelização de bebês, e esse livro também é muito interessante, que ela traz essa questão de saber as necessidades do filho. Então, às vezes, ele está nervoso com alguma situação, está brigando, está irritado. Você ir lá saber o que está acontecendo. Se uma amiga sua te liga e fala, nossa, eu tô muito nervosa, eu tô, né? Ou você vê que um amigo seu está estranho, está diferente, está mal-humorado, por exemplo. Você vai colocar seu amigo de castigo porque ele está mal-humorado, porque ele está te dando patada? Não. Você perguntar, amigo, está acontecendo alguma coisa na sua vida? O que está de errado na sua vida que você está assim? Porque você não é desse jeito. Não é assim que a gente vai falar com o nosso amigo? E com a criança, por que a gente coloca ela de castigo? Porque ela está mal-humorada, porque ela está chutando tudo, porque ela está nervosa? Você não pode chegar para a criança e falar, filho, o que está acontecendo com você? O que aconteceu com você hoje? Você brigou na escola, né? Agora não tem escola, mas enfim. Né? Aconteceu alguma coisa que você está nervoso? O que eu posso te ajudar? E aí, para a gente já partir para o encerramento, né? Eu trouxe alguns apontamentos finais sobre educar, que são coisas que eu mesmo quis trazer. Você aceitar que você tem limitações, né? Você aceitar que você não é perfeito. Você aceitar que a sua criança não é perfeita, que o seu adolescente não é perfeito, né? Você tentar melhorar uma coisa de cada vez. Por exemplo, o que mais me incomoda, né, na situação toda, né, de educação. Me incomoda porque meu filho não vai dormir cedo, por exemplo. Como eu posso ajudar ele nisso? Vou focar nisso. Que rotina que eu vou colocar para essa criança? Porque a criança, ela precisa ter rotina, ela precisa saber o que vai acontecer, ela precisa saber que você está ali para ela precisa dessa ajuda, né? Então a gente não tem que cobrar que ela faça as coisas do jeito que a gente quer, a gente tem que ajudar ela, né? E aí a gente saber o que está acontecendo na vida da criança, por exemplo. Você brincou com a criança a tarde inteira, a criança correu, e aí você fala de repente, agora a gente vai dormir. E a criança está com o corpo cheio de hormônio, de cortisol, que quer correr, quer brincar, quer não sei o quê, e não está relaxada, e você quer que ela durma naquele minuto. Né? Isso não existe. Então a gente tem que saber como trabalhar com a criança. Vamos relaxar, vamos tomar um banho, vamos diminuir a luz, vamos fazer com que o corpo dela traga um hormônio do sono, para que ela fique cansadinha e consiga ir dormir. E isso a gente tem que fazer antes, né? 2 horas antes do horário de dormir, eu vou fazer uma rotina de sono, para a criança saber que agora é a hora de dormir, né? Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Em cada dificuldade, sempre tem um olhar de empatia e humildade, pensando qual a sua contribuição para aquela situação e qual a necessidade da minha criança. Cuide do cuidador, isso é muito importante. Como a gente falou,
a gente tem que se melhorar, né, para poder melhorar a criança. Então, a gente tem que se cuidar também, né? Exercer a caridade, não a autoridade, principalmente. Educar não é uma receita de bolo. Vocês não vão pegar a disciplina positiva, por exemplo, e seguir uma receita. Vocês não vão achar na internet ou em nenhum livro uma receita de como agir com a criança, porque cada criança é de um jeito, cada família é de um jeito, né? Mas a gente tem essas bases, né, que eu trouxe, e se você seguir só a base do Evangelho, só o exemplo de Jesus, já é uma educação diferente, já é uma educação positiva. E educar uma criança é, na verdade, se educar. Se a gente for pensar bem, como eu comentei lá no começo, quando você passa por esse processo, essa missão de ser pais, ou de avó, ser avós, ou que seja, né, de ser tios, de ter uma pessoa que você vai educar, você começa a se olhar mais. Então, é uma gratidão que a gente tem que ter, né, por ser pais, porque você começa a se olhar de uma forma diferente, a querer se mudar, a trabalhar esse autoconhecimento, para você mudar primeiro o seu comportamento para dar o exemplo para a criança. Então, se eu quero que a criança pare de gritar, eu tenho que parar de gritar primeiro. Se eu quero que a criança tenha uma alimentação saudável, eu tenho que ter uma alimentação saudável primeiro. Eu não posso comer qualquer coisa e querer que a criança coma legumes e verduras. A gente tem que se melhorar para melhorar a nossa criança e ter fé, né? Em todas as situações, né? Como disseram, meu filho, né, tá passando por uma dificuldade, tá tendo vícios, tal, a gente tem que ter fé que a gente passa por tudo que a gente precisa passar, a gente tem que ter fé que nada é por acaso, né, aquele espírito, essa união familiar, né, a família é um laboratório moral para as experiências da evolução, né, então nós estamos juntos, porque a gente precisa estar juntos, aquela criança está comigo, porque eu tenho toda a capacidade de conseguir ser a melhor mãe que ela precisa naquele momento. E não julgar, sem julgamentos, né? Mas com fé. A família, então, é um laboratório moral para as experiências de evolução, que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como o grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Essa é a frase da Joana de Ângeles, do livro Adolescência e Vida, que também é uma recomendação ótima para quem está trabalhando com educação. E aí, só reforçando essa última frase, né? Que o amor seja aceito como o grande equacionador dos desafios. Então, em qualquer ação que você tiver com seus filhos, você tem que pensar: isso é amor? Isso é empatia? Isso é humildade? Eu estou agindo com caridade? Né? Se não, para um pouco, respira. Né? A respiração é importante para você se acalmar. E aí você toma as decisões que você precisa tomar, porque senão você vai, às vezes, dar um castigo para a criança impossível, que não pode ser feito, né? Por exemplo, vai ficar uma semana sem a televisão, numa quarentena. Nossa, coitada daquela criança, né? Daquele adolescente. Você falar para o adolescente que ele vai ficar sem computador na quarentena. Não existe. Então, a gente tem que respirar e tomar as melhores decisões para a nossa vida, certo? Eu acho que a gente avançou um pouco no tempo, mas eu queria chamar a Carol de volta, porque eu queria que ela dissesse também um pouco como é para ela essa questão da educação, porque eu sei que ela trabalha muito essa questão da disciplina positiva e da comunicação não violenta. Né? Então, para a gente finalizar um pouco com esse relato de uma mãe, que eu admiro muito, e agradeço muito poder ter essa fala, porque é algo desafiador para mim, no meu dia a dia. Né? Então, eu tenho estudado e trabalhado muito esse meu autoconhecimento como mãe, e eu espero que vocês também tenham refletido de forma positiva. Oi, Carol. Oi, Lívia. Posso tirar seu slide?
Pode. Eu que tenho que tirar? Como que eu faço? Não, eu tirei. Não, obrigada. Bom, e você bem concisa, né, com o que você perguntou, porque até mesmo a hora já avançou. Ser mãe, para mim, foi um grande presente, até mesmo porque eu, aos 18 anos, eu já dizia, eu não vou ser mãe, porque eu não tenho jeito, eu não tenho condição nenhuma de ser mãe. Eu sou formada, sou professora, fiz magistério, educação física, e acabei indo trabalhar em consultório, fazendo avaliação médica, né, com os pacientes, porque eu falava, eu não tenho jeito nenhum com criança. E eu tive, então, 3 sobrinhos, e foram os sobrinhos que fizeram eu ver que eu tinha muito amor para poder dar e eu podia ser amada por uma criança. E quando veio a viuvez, eu decidi que eu seria mãe, porque o meu primeiro marido não podia ter filhos mais. E quando a Caterine nasceu, eu sempre falo que eu lembro quando os olhinhos dela olharam para mim, quando a enfermeira colocou ela no meu colo. E eu senti um ser tão frágil, tão necessitado de cuidado, que eu falei assim para ela, Caterine, eu sou sua mãe e eu vou te cuidar. E então é um grande desafio, porque como você falou, né, a Sara foi crescendo e ela vai tomando já suas próprias opiniões. E a Caterine, com 3 anos, ela começou a mostrar que ela tem bastante opinião, e é muita opinião. E então o aprendizado ele é diário. E se tem uma parte do evangelho que faz com que a todo instante eu respire, me perdoe, porque eu já errei muito, e peço perdão para a Caterine. Foi um aprendizado muito grande que ela me trouxe, de pedir perdão, porque eu não sabia fazer isso. Eu detestava o toque, tanto é que quem me conhece um pouco mais do Divino Mestre sabe que eu detesto que venham com intimidade, me abraçando, eu não gosto, eu detesto. E a Caterine veio me trazer essa cura, porque ela gosta demais do toque. Então, ela é uma filha extremamente amorosa, então ela me beija muito, abraça muito, e ela vai me trazendo essa cura, porque eu vou permitindo que ela me abrace, mesmo eu ainda hoje não gostando muito, porque eu fui tocada a minha infância toda para ser violentada. E então a maternidade me traz muito essa cura. Então, tem um trecho, né, do Evangelho, que é o capítulo 14, o item 9, em que os espíritos falam assim, né, que Deus vai perguntar para nós, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E isso, para mim, é uma coisa que a todo instante, a todo momento, eu me pergunto, né, o que mais eu posso dar? Porque tem momento que a gente fica muito triste, puxa, eu errei, e eu não sirvo, eu não presto, mas daí você tem que voltar, pôr a cabeça no lugar e lembrar daquele olhar e que você falou, eu vou cuidar de você. E ir lá aprender mais uma coisa nova, e dar mais um respiro e caminhar mais um passo junto. E eu sempre, é essa passagem que me dá essa força do Evangelho, de que é um compromisso que eu assumi. Eu já era uma adulta, com 31 anos, quando ela nasceu. Eu já era velha para mãe, né? As minhas irmãs foram mãe com 21 anos. E então eu fui mãe totalmente consciente. Então é um compromisso que eu assumi, e é um compromisso que eu tenho de sempre dar um pouco mais do que eu tenho, procurar lá no fundo, né, para poder dar para ela, que é um ser que necessita. Então, é o que você falou mesmo, é um aprendizado muito grande. Os filhos vêm para nos ensinar, se a gente permitir aprender, e aprender, né, a se perdoar, porque a gente erra e erra muito, porque a gente não tem receita para filho. O que às vezes dá certo para mim não vai dar certo para uma outra. Então, a gente saber ter essa capacidade, essa coragem de olhar para aquilo que a gente fez de errado, de se perdoar, de pedir perdão às vezes para o filho e fazer de um outro jeito. E eu gostaria de dizer que isso, né, de abraçar o filho no momento de crise, gente, isso é curador demais para o filho e para nós. Porque é ali, naquele momento que você está mais estressado, e o seu filho está ali gritando, está tendo um rompante, né? E você conseguir, no meio daquela crise toda, tirar um pingo de amor, abraçar ele,
falar para ele, eu te amo, vai ficar tudo bem, fica calma. E aninhar ele no seu colo é muito transformador. E a minha já tem 11 anos, eu faço isso com ela até hoje. E parece que hoje que ela está grandinha, parece às vezes que precisa mais. Então, a maternidade, a educação dos filhos é algo primordial para a gente se educar também, preparar esses seres para que eles possam ser pessoas melhores no mundo, e se a gente quer um mundo melhor, começa com essa educação, né, que a gente vai dar. É verdade. É isso mesmo. Mudar o mundo, né? A educação vai mudar o mundo. Então vamos nos mudar. Obrigada, então, Carol. Obrigada a todos. A gente poder encerrar? Faço. Quero agradecer a todos pela presença virtual, por estarem aqui, pelos comentários, que eu não me senti sozinha falando para uma tela. E vamos agradecer, então, ao Mestre Jesus, o nosso maior exemplo de educação, a Deus, nosso Pai, que sempre nos acolhe, mesmo nos nossos piores momentos. Nós sabemos que Ele está lá, nos abraçando também, e que possamos todos os dias buscar fazer o nosso melhor, perdoar e nos perdoar por todos os erros, por todas as nossas dificuldades, e sempre agir com o máximo de caridade e de amor com todos à nossa volta, sabendo que somos espíritos em evolução, sabendo que não somos perfeitos, que estamos em aprendizado e que podemos sim crescer juntos, evoluir juntos nessa jornada. Muito obrigada, Deus, por tudo, que assim seja. Lívia, nossa gratidão pela sua palestra, pelo seu tempo, por você compartilhar conosco o seu aprendizado, por fazer a gente trazer para a prática o Evangelho, porque não adianta a gente ter o Evangelho na ponta da língua e não saber aplicar com aqueles que mais necessitam de nós, que são os nossos filhos. Então, nosso muito obrigado, gratidão. Gratidão a amigos, você, Carol. Nós convidamos vocês para a semana que vem, nós iniciamos mais uma semana de palestra, e na terça-feira nós retornamos, eu falo nós porque eu vou retornar de verdade, né? Eu que faço a transmissão. Então eu vou estar aqui junto com o Glauco, com o Vander e o Beto, e nós vamos tratar sobre o tema As Várias Faces da Violência. Eu vou fazer a mediação, e eles vão falar sobre esse tema, que é um tema bastante importante, bastante atual. E aí, na quarta-feira, o Carlos Villarraga vai falar sobre otimismo. No sábado, eu estou de volta com a Maria Cristina, ela vai falar com a ação dos espíritos protetores. No domingo, eu vou estar aqui com o João Luiz do Nascimento, que ele vai falar sobre o ser consciente. Então é isso, nós agradecemos a todos vocês, desejamos que vocês tenham um ótimo dia, e que todos nós possamos refletir nos aprendizados dessa manhã. Um bom dia, uma boa semana para todos.